falar-te-ei, que só! Ei, isso é mesóclise antigo, né? Também não gostei, amor. Então, o que você tem de fazer? Você tem de, primeiro, se inscrever no canal. Segundo, ativar sininho. Por quê? Para apreciar a gramática de forma mais divertida, prática, fácil com a Jana. Vai lá, amor! E nessa aula, falar-te-ei sobre mesóclise, explicar-te-ei a regra. Aí, Jana, para! Que coisa mais antiga, brega! Concordo com você. A mesóclise já está em desuso, não convém colocar numa redação. Só se for obrigatório, mas porque você acha bonito, amor, ou gostinho estragado, hein? Ultrapassado, naftalina. Então, o que eu tenho de fazer? Primeiro, comigo, o que é mesóclise? Mesóclise, a Jana já coloca para você. Ela seria o quê? O pronome no meio do verbo. Então, eu vou pegar um verbo, Jana, eu vou quebrar e colocar um pronome oblíquo ali. Sim, é isso. Aí tem a regra de quando eu posso, ou melhor, né? Quando eu devo usar mesóclise. Olha só. O nosso querido Temer foi referência em mesóclise, foi o presidente mesoclítico. Ele fala assim, né? E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicá-la-emos. Cadê o pronome, Jana? O pronome tá aqui, ó, tá vendo, ó? Esse lá. O verbo é isso aqui, ó, quadruplicaremos. Mas ele colocou o pronome ali? Sim, ele quebrou esse pronome. E esse pronome foi colocado entre o verbo e a desinência. Isso é mesóclise, tá vendo? Então, e como eu devo, Jana, usar essa mesóclise? Eu devo usar a mesóclise. Existe uma regra e eu tenho de seguir ela. Primeiro, um verbo no início da frase, por exemplo. Mas, amor, para usar mesóclise, eu tenho de lembrar das regrinhas de colocação. Olha aqui com a Jana. Convidarei ele. Primeiro erro, não pode ser convidarei ele. O ele nunca vai ser a resposta do verbo sozinho. Amo ele, não pode, amor. Amo ela, não pode, amor. Vi ele, não pode. Ele não pode. Tá, mas então eu uso o quê? Você é obrigada a usar um pronome oblíquo no lugar do ele, que é o, que é o que sofre. Ah, tá. Então eu tenho de fazer assim, né, Jana? Convidarei o. Quase, amor. Quase saindo da pobreza. O que eu tenho de fazer então, Jana? Você tá vendo que você iniciou a frase com verbo? Início de frase. E o seu verbo está no futuro do presente. Então, a regra diz assim, nunca eu posso usar um pronome depois do verbo no futuro. Eu não posso usar a ênclise, que a gente chama, né? O pronome aqui. Tá, mas então eu coloco onde? À frente? Não pode, porque é início de frase. Tá, se eu não posso após, porque é futuro, e não posso à frente, porque é início, o que eu faço? Eu me mato? Não, amor, põe no meio, faz mesóclise. Ah, mas eu não sei fazer. É fácil. Sabe o que você faz? Você pega o verbo de origem, convidarei vem do verbo convidar. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o verbo de origem, convidar. Ô, Jana, mas falta pegar esse ei aqui que conta o futuro. Isso, a desinência. Mas você separa. Deu BO ali, vão separar. Eu vou colocar o pronome aqui, ó, no meio. Pronto! Fiz mesóclise. Convidar o ei. Mas tem alguma coisa estranha. Tá vendo que quando eu falo convidar o ei, fica estranho? Sabe por quê? Se eu colocar o ozinho aqui e termina com R, eu sou obrigada a cortar o R e colocar o lo aqui, ó, para ficar o som bonito. Convidá-lo-ei. Aí ficou legal. Você tá vendo? Pegamos daqui, colocamos na forma correta, o O. Mas não é só colocar ali, tá no futuro, então não pode ir atrás, mas tá no início, então não pode ir antes, então a gente coloca no meio, mesóclise. E aí a gente vai adaptar a ortografia, lembrando que aqui ficou forte, não ficou? Convidar! Então você também põe um acento aqui, tá vendo? Convidá-lo-ei. Isso é mesóclise. Pronome no meio do verbo, somente com verbo no futuro. Vamos treinar? Olha aqui, pega o caderno, anota aí. Dar. É o ver e o sentir. Nós vamos começar com o ver, que é mais fácil. Ó, ver. Se eu vejo, Jana, eu vejo alguém, sim.
Vê quem? Eu vejo, Jana, ele. Olha só, Jana, eu vejo ela. Na linguagem coloquial, tá tudo valendo. Tá no gueto, tá na pobreza, não faz mal. Mas na culta a gente não pode usar o ele. Então a gente vai usar o quê? A gente vai usar o pronome o, bonitinho aqui, ó. Ele, o. Então tá, eu quero esse verbo ver no futuro. Então, eu verei ele. Não posso ele, que a Jana disse que não pode. Então, eu vou colocar o o, que a Jana disse que pode, verdade? Verei-o. Só que o meu verbo tá no futuro, lembra? Então, eu tenho de colocar esse pronome no meio e não após. Então, tá, eu vou pegar o verbo de origem, que é o ver, tá aqui. Vou separar, coloquei o ver aqui. E eu divido a desinência, coloco pra cá, ver-ei. E coloco o ozinho aqui, ó, ver-ei. Só que olha a pronúncia, ver-ei. Olha que feio que ficou. Vamos arrumar esse som que eu faço? Eu corto o R e eu coloco o L. Vê-lo-ei. Gente, gozei intelectualmente. Vê-la-ei na próxima aula. Vê-lo-ei na minha festa. Gente, isso é pra morrer. Você pensa um bofe falando assim... Ei, gata, linda, deusa, vê-la-ei amanhã. Morri! Primeiro que ele não vai saber falar, ele vai engatar na misóclise. Segundo que, aí é brega também. Eu prefiro dizer assim, ó. Ei, psió, eu haverei amanhã. Fica melhor, não fica? Não importa. Haverei, vê-la-ei. Importante é que ele vai me ver. Volta pra aula. Ei, cortei o R, ficou o vê-lo-ei. Ok. E daí? Daí eu tenho de pôr acentinho aqui, ó. Porque é um monossílabo, ele é forte. Viu como foi fácil? Oi, Jana. Mas e se fosse para colocar, por exemplo, um me? Que daí você tá falando do ele, que é terceira pessoa. Mas se fosse assim, ó, ele verá eu. Se fosse ele verá eu. Vamos pensar, ele verá eu. Então, eu vou ter de colocar aqui, ele verá. Vamos separar? Vem do verbo ver. Eu vou separar o A. Vem pra cá, ó, cortei, tá vendo? A bundinha. E ele verá. Ele ver me tá vendo? Ó, ficou assim bonitinho. Isso é a mesóclise, tá certo? Agora vamos pro sentir. Sentir o mesmo mecanismo. O sentir. O que tem o sentir, Jana? Ó, o sentir, eu vou trabalhar agora. Sentir ele. Não posso usar o ele, então eu vou colocar o ou. Ok, já lembrando isso. E agora eu vou colocar no futuro, sentirei. E também eu poderia fazer, né, sentiria, ó, porque a gente pode pôr no futuro do pretérito, o sentiria. Vamos colocar o ele ali? Como a gente faz? Pega o verbo de origem, então tá, sentir, peguei. E agora, Jana, eu vou pegar e eu vou tirar a desinência daqui. Tirei, Jana, e eu coloco essa desinência onde? Lá atrás, ó, tá vendo? Sentirei, só afastei. E daí, entre eles eu coloco o meu pronome, o pronome o, ó, tá vendo? Só precisa arrumar o som agora. Sentir o ei, ficou feio. Senti, corta o R, coloca o lo. Senti-lo-ei. Mesóclise, pronome ficou no meio. Jana, e no sentiria? Vamos ver como você faz o sentiria? Coloca aí, pensou? Vem do verbo sentir. Tira o i então, que é o que sobrou da origem. Beleza. E eu faço o que, Jana? Você tem de tirar, mas colocar lá no finalzinho, ó. Não pode excluir. Sentir? Ia. E vamos colocar aqui no meio o pronome. Sentiria ele. Sentiria. E o corta o R. Senti-lo-ia. Mesóclise, amor. Ô, Jana, e se fosse o pronome me? Sentir-me-a. Ou sentir-te ia, tá vendo? Só trocar os tipos de pronomes aqui. E aqui, Jana, o dar, que daí tem que ter um cuidado. Se eu vou dar para ele. Eu vou tentar trocar agora por para ele e não ele somente. Então, eu vou usar o abençoado lhe, tá vendo? E como eu faço a mesóclise? Vamos pensar? Futuro do, daríamos, futuro do pretérito, daríamos. Como é que eu vou fazer isso, Jana? Verbo de origem, dar. Então, vamos pegar. Tá o verbo de origem ali, Jana. Eu vou deixar só o de origem. Então, eu deixo de origem, tá aqui o R, dar. E o que eu cortei, Jana? Eu cortei a desinência. Qual foi a parte que eu cortei? Daríamos. Vem pra cá. Íamos. Tá vendo? Ó, cortei pra cá. Íamos. Agora eu vou colocar o pronome aqui no meio. Eu quero quebrar, colocar no meio do verbo. Pega e coloca assim. Dar-lhe íamos.
Viu como é fácil, amor? É só você pegar o quê? Pega o verbo no futuro do presente, corta. A regra, quando usar, é o pronome no meio do verbo, entre o verbo de origem e a desinência, mesóclise. Regra 1. Revisando, eu só posso usar com o verbo no futuro, aquele que termina em rei, rarão, sentirão, sentirei, sentirá, só com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sentiria, sentiríamos, senão não dá, não existe mesóclise com outro tempo verbal, somente com futuro, ok? Beleza, Jana, entendi. E aí, ele é obrigatório, você é obrigada a colocar o pronome no meio se a frase iniciar com o verbo. Você começou com o verbo e o verbo está no futuro, não pode depois. Jana, ele não está no futuro? Pode. A regra é no futuro, início de frase, sou obrigada a colocar no meio do verbo. Tá, Jana, e se tiver, por exemplo, no meio da frase, enviarei para você o material. Eu enviarei para você. Enviarei tá no futuro, Jana, sim. Pode mesóclise? Pode. Enviar-lhe-ei. Só que ele não tá no início da frase, tá vendo? Que tem o eu enviarei. Então, por que usar mesóclise, amor? Por que complicar? Por que voltar lá à era antes de Cristo? Não precisa, amor. Você só vai usar no caso obrigatório, no início da frase. Tá no meio? Usa a frente daí, só não pode atrás. Lembra que não pode o pronome após o futuro. Aí você usa eu lhe enviarei. Ficaria melhor na linguagem, certo? E aí a gente tem de saber o quê? Será que a Jana trouxe paródia sobre mesóclise e colocação pronominal? Amor, que pergunta. Eu não vivo sem paródia. Você só aprende comigo cantando. Você só aprende brincando. Quer ver? Vai tá lá, depois tá lá no clipe. Eu tô voando alto, segura minha luta. Não tem essa? É essa, amor. Eu tô usando próclise, segura minha luta e estudando dobrada. Mas aí vai ser, fujo da mesóclise pra não revelar o tempo. E a malaia só no início tá rendendo, pode crer. Ei, tem paródia pra você. Aqui, não, só no próximo vídeo. Beijos da Jana e até a próxima!